Pessoal, hoje nós iniciamos essa nova série aqui no culto de sábado, que é uma série que nós vamos falar sobre dons espirituais. Os dons espirituais que a palavra nos fala. E eu queria rapidamente fazer uma pesquisa. Você que sabe qual é o seu dom, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Você que sabe qual que é o seu dom. Vocês podem perceber que existe, quase uma unanimidade em não conhecer os dons que Deus tem para a gente. Poucos levantaram a mão, na verdade não dei nem para conta. Quem não sabe qual é o seu dom, ou não conhece nada sobre dom, ou tem dúvidas sobre dom, ou nunca estudou a respeito, tem um grupo que não votou, Eu não sei qual que é a resposta de vocês, mas vocês percebem que é um assunto que para muitos é polêmico, então eu prefiro me distanciar. Para outros falta conhecimento, então eu não sei o que é. Mas nós queremos aqui nesses próximos 3 dias falar sobre isso. E o nosso objetivo é que você tenha o conhecimento para descobrir quais são os seus dons, para que você possa servir através dos seus dons. Esse é o ponto mais importante. O que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos entender o que são dons espirituais, o que são dons do Espírito, depois o que nós fazemos com ele, qual que é a fonte dele, de onde que eles surgem, para que nós temos ele, tudo isso nós vamos ver aqui. Se eu pudesse dar uma ilustração, e essa ilustração não é minha, eu peguei ela do pastor Douglas Gonçalves, ele falou que os dons espirituais é como se fosse aquela obra sendo feita, e aí tem gente que vai pegar uma pá, uma enxada e vai tentar fazer uma obra, mas tem gente que vai usar um trator, um guindaste. Quando nós descobrimos os nossos dons, eu e você somos essas pessoas usando o trator. Ou seja, a obra vai mais rápida, ela consegue ser mais eficiente. Então, quando você descobre qual que é o seu dom para servir a igreja, aquilo que você tem que cumprir, a missão de Deus que Ele tem que cumprir através da sua vida, ela é mais eficiente, ela é melhor. Eu não sei se vocês já viram aqueles canais do YouTube que tem uns caras que constroem tudo na mão, Normalmente é na Ásia, em algum lugar, que eles pegam uma enxadinha e eles fazem um buraco no chão, de repente corta a cena, vira uma piscina e uma casa com banheiro, sofá. Vocês já viram esse canal? Tudo bem, é mito, Não sei se vocês já viram também, os bastidores é mito. Mas quando a gente não descobre o nosso dom, é como a gente pegar essa machadinha e tentar fazer esse buraco, tentar construir uma casa. Enquanto Deus está nos fornecendo ferramentas para a gente ser mais eficiente, para a gente servir o reino. Então o objetivo aqui é a gente acabar de vez com a ignorância sobre os dons, amém? Então você vai sair daqui com uma responsabilidade maior, porque agora você vai aprender sobre isso. E se você não servir na igreja através daquilo que Deus está te dando hoje e nos próximos dias, aí você vai ter que se ver com Deus, amém? Quando a gente olha para a igreja, existem basicamente 3 textos bíblicos diretos que falam sobre dons. A gente pode ver isso lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. São exatamente esses textos que nós vamos seguir para os próximos sábados aqui. Então, sábado que vem nós vamos ver Romanos 12, depois nós vamos ver 1 Coríntios 12, no outro sábado, mas hoje nós vamos falar de Efésios 4. É claro que a palavra, ela fala de outros locais, de outras situações que os dons eles estão ali sendo exercidos e a gente consegue aprender sobre isso. Mas diretamente nós temos esses 3 capítulos que falam sobre isso e hoje você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 4, onde nós vamos falar sobre o que Paulo nos fala sobre dons espirituais. Efésios 4, você pode abrir no versículo 1. Efésios 4, versículo 1, mais uma vez eu vou pedir para você fechar os olhos aí no seu lugar. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, e eu quero te pedir que haja um derramar do Senhor sobre nós, Pai, através da sua palavra. A sua palavra está aqui, nós queremos lê-la, nós vamos expor ela aqui, nós vamos entender sobre ela, e o seu Espírito que está em nós vai traduzir ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para nos comunicar. Nós queremos te pedir que haja um entendimento do que o Senhor quer nos comunicar, que haja uma interpretação e um entendimento daquilo que a sua palavra já está nos dizendo, Deus. Então nós queremos entender, em nome de Jesus, amém. Versículo 1, Paulo está dizendo aí no capítulo 4, ele diz o seguinte: como prisioneiro do Senhor.
A primeira coisa que Paulo está dizendo, e aqui ele está vindo de 3 capítulos, onde ele está falando sobre coisas que nós recebemos do Senhor. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele está falando sobre a graça que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, a misericórdia que nós recebemos. E ele agora vem trazendo, a partir do capítulo 4, uma ideia do tipo de vida que nós devemos viver. Então, a partir do que nós aprendemos, a partir do que nós entendemos que nós recebemos de Deus, agora você tem uma missão, você tem uma responsabilidade: viver à altura daquilo que você descobriu que é, ou que recebeu da parte de Cristo. E ele começa dizendo, como prisioneiro do Senhor. Aqui Paulo está escrevendo diretamente da prisão de Roma, só que ele não coloca como prisioneiro de Roma, ou dentro de uma cela romana. Ele está dizendo, olha, eu estou preso sim, mas a minha vida, ela é servida para Cristo. A minha vida, ela é dirigida por Cristo. Então até a minha prisão onde eu estou agora não é prisão de Roma, não é o Império Romano que me colocou aqui. Jesus Cristo me colocou aqui. Eu sou prisioneiro dele, eu sigo a ordem dele. Então mesmo estando nessa prisão, eu sei que eu estou onde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria estar, seguindo ao meu Jesus e proclamando o Evangelho. Então ele começa, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Então ele está dizendo, olha, eu não falei tudo que nós somos, tudo que nós recebemos até o capítulo 3, então eu quero pedir para você, eu quero implorar para você viver. E ele continua dizendo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, vivam agora à altura daquilo que vocês são, do que vocês receberam em Cristo. Então eu peço, por favor, que vocês vivam dessa maneira. E o versículo 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis. É interessante que quando Paulo está dizendo, olha, já que vocês são cristãos, existe uma maneira certa de viver, vivam dessa maneira. Aí a gente imagina que Paulo vai trazer uma lista de regras, que é não minta, não bata nos outros, para de xingar, não roube mais. Então a gente acha que ele vai trazer uma lista de exercícios morais, faça isso e não faça isso. Mas ele começa a trazer uma lista de unidade. A maneira digna que nós devemos viver à altura daquilo que nós somos em Jesus é a unidade. Não é sobre o que você faz. É claro que eu não estou dizendo que você pode fazer o que você quiser, você entendeu? Mas ele está dizendo que existe uma maneira digna de se viver, e a maneira digna de se viver é manter a unidade. Então a melhor coisa que nós podemos fazer por ser cristãos, salvos, que recebemos a graça, a misericórdia de Jesus, é manter a unidade na igreja. E não faça isso e não faça isso. E ele diz, sejam completamente humildes. Por que ele está pedindo isso? Ele está dizendo, olha, se tudo que você tem, você recebeu de Jesus, por que se orgulhar daquilo que você tem? Então a primeira posição que você tem que se manter é humilde. Olha para você, olha para a roupa que você está vestindo, para o dinheiro que você tem, para a casa que você tem, para o carro que você tem, para tudo aquilo que materialmente você tem. Olha para tudo que você tem espiritualmente. Você tem a salvação, a vida eterna, as bênçãos de Cristo que Ele conquistou naquela cruz. Você olha para tudo isso e você tem que pensar, não é nada meu. Eu tenho, mas não fui eu que ganhei. Não foi o meu esforço, não foi o meu suor, não foi o desejo do meu coração. Foi Cristo morrendo naquela cruz. Então eu olho para tudo que eu tenho e eu vivo uma vida humilde e dócil, ou manso. Ou seja, aquela pessoa que ela é lenta em querer os seus direitos, lenta em lutar pelos seus direitos. Até porque quando ela olha para tudo e ela fala, até os direitos que eu tenho não é meu, não fui eu que ganhei. Foi Jesus naquela cruz. Então eu não preciso lutar pelos meus direitos. E ele continua falando, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Paciente, ele está falando literalmente sobre a nossa comunhão com o nosso irmão. Então eu sou lento a mirar. E quando ele fala essa palavra manso, gente, ser manso, não lutar pelos seus direitos, não é ser trouxa, ok? O que ele está dizendo é o seguinte, é que você pode, você tem um poder de lutar pelos seus direitos, mas você decide não fazê-lo. Você abre mão disso. Quando a gente olha para Jesus e para a caminhada de Jesus para aquela cruz, ele merecia morrer naquela cruz, gente, sim ou não? Não, sem pecado, justo. Ele decide abrir mão dos direitos dele. Ele poderia, claro que ele poderia fazer o que ele quiser, não era do direito dele. Ele poderia falar, não, eu não preciso, eu não mereço, mas ele decide abrir mão. É por isso que a gente diz que Jesus era manso e humilde, e nós devemos ser como ele. Então quando eu estou com meu irmão, adivinha o que eu faço? Eu posso lutar pelos meus direitos, mas eu intencionalmente abro mão. Intencionalmente eu decido não viver e não lutar por isso. E aí ele fala, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E o suporte aqui literalmente é dar suporte, é caminhar do lado, é manter o seu irmão em pé, é encorajar o seu irmão, é ancorar ele para que ele não caia, para que ele continue andando. E também suportar no sentido de suportar.
Sabe, o irmão chato do seu PGM? Suportar ele. Mas em amor. Não é suportar e chegar quando ele for embora e falar, meu Deus, que fulano é chato. Isso não é suportar em amor. Suportar em amor é, você é chato, mas eu continuo caminhando com você. Ninguém te aguenta, mas eu estou aqui por você. Eu estou junto com você. Você não consegue fazer nada direito, você só consegue pecar, mas eu estou orando pela sua vida. Junto, em amor, caminhando. E ele continua no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante aqui que a unidade, ela não vem do nosso esforço, ela vem do Espírito. Então, se você está aqui hoje pertencendo a uma igreja, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe até esse lugar, que te trouxe até aqui. E aí o que eu e você fazemos? Nós preservamos a unidade. Nós lutamos com todo esforço, com toda a energia que nós temos, com todos os músculos do nosso corpo, nós preservamos essa unidade, nós nos mantemos unidos. Não importa o quanto você é chato, não importa o quanto eu não te aguente, não importa o quanto você continua pecando, eu me esforço, eu suporto, eu caminho junto, eu estou com você, porque o que me une é o Espírito, pelo vínculo da paz. O vínculo da paz não é a ausência de conflito. Porque quando a gente fala de paz, e a gente está vendo uma guerra acontecendo, a gente fala de paz, a gente fala, acabou os conflitos. Não é isso. Quando a gente vê isso na palavra, o que Paulo está nos dizendo é que apesar dos conflitos, eu me mantenho unido com você. Eu não concordo com você, eu tenho opinião diferente com você, eu entro em conflito com você, eu discuto com você, mas eu me mantenho caminhando junto com você em amor. Por quê? Porque você é meu irmão. Porque você é filho do mesmo Pai, porque foi o Espírito que nos uniu. Então paz não é a ausência de conflito, paz é, apesar dos conflitos, existe um laço maior que nos une e eu me mantenho caminhando com você. E aí ele continua no versículo 5, e gente, eu estou correndo porque o meu objetivo é chegar no versículo 7, tá? Mas eu preciso explicar para vocês sobre essa primeira parte, sobre a união que nós precisamos entender. E ele continua no versículo 4, ele começa a falar sobre 3 coisas. Versículo 4, 5 e 6, cada versículo ele vai falar de 3 coisas. A primeira coisa, há um só corpo, ou seja, há um corpo só que pertence a Cristo, é esse corpo aqui. Mas não só esse corpo aqui, mas toda a igreja reunida pela face da terra. Mas não só toda a igreja reunida pela face da terra hoje, é a igreja reunida pela face da terra de todos os tempos. Quer dizer que Paulo, o apóstolo Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos, eles pertencem à mesma igreja que a gente. Eles são membros da mesma igreja que eu e você pertencemos, ao corpo de Cristo. E ele continua falando e diz, um só Espírito, e assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Ou seja, o mesmo Espírito que está em mim, está em você, que é o mesmo Espírito que estava nos apóstolos. O mesmo Espírito que agia na vida do apóstolo Paulo, está agindo nas gerações até nos alcançar e agindo em cada um de nós hoje e vai continuar agindo sobre todas as pessoas. Imagina as células do seu corpo, elas não se renovam e aí células morrem e nascem novas. Nós somos as células do corpo agora. Adivinha só, daqui 50, 60, 70 anos, o que vai acontecer com a gente? Morrer. E toda uma geração vai vir, células para o novo corpo. Então nós pertencemos a esse corpo que tem um só Espírito e uma só esperança para o qual nós fomos chamados. Sabe que esperança é essa? É a esperança que eu e você cremos que a vida eterna é real. O que é a esperança que faz com que a gente acorde e apesar de toda a situação da nossa vida, a gente se mantém alegre? Porque eu sei que no final dos tempos Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele. A esperança que eu tenho, que é uma só, que é a mesma que você, é poder viver os meus dias olhando para o futuro e sabendo que um dia o Rei vai voltar e reinará e eu estarei na presença do meu amado eternamente. Essa é a nossa esperança, essa esperança que renova, e essa esperança que está no coração de cada um que tem o Espírito. E ele continua no versículo 5, diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele está dizendo, olha, o único Senhor das nossas vidas é Jesus. O Cristo que morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia e vai voltar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o cabeça dessa igreja. Uma só fé, não no sentido de crença, mas uma doutrina de crenças, quer dizer que nós acreditamos, que é o quê? Que um dia Jesus veio sobre essa terra, se encarnou como homem, nasceu e viveu as dores dessa humanidade, morreu naquela cruz, ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus e nós estamos aguardando a volta dele. Então esse grupo de crenças é que nos mantém unidos. Amém, gente?
Nós cremos nisso em qualquer realidade da igreja, em qualquer tempo, em qualquer era. Anos atrás, anos à frente, nós cremos nisso juntos, em um só batismo. E aqui o batismo ele não está falando sobre tipo de batismo, mas ele está falando sobre aquele batismo público, onde eu e você confessamos um dia de que nós morremos para a nossa vida e ressuscitamos para uma nova vida. Todos nós confessamos isso em algum momento, e a partir desse momento nós fazemos parte desse corpo. E aí a partir do versículo 6 ele diz: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está relembrando aqui que a crença que nós temos não são em 3 deuses, é um Deus só, que se manifesta em 3 pessoas diferentes, mas é um Deus só. Ele está repetindo a Shema em Deuteronômio, que o povo judeu dizia: há um único Deus nessa terra, e nós cremos nesse único Deus. Mas esse Deus, o que ele faz? Ele é Pai de todos, é sobre todos, por meio de todos e em todos. Primeiro, Ele é Pai de todos, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, Ele é um Deus que está nos céus, é o nosso Pai. Mas Ele também é por meio de todos, no sentido de que esse Pai, por meio da encarnação, se transformou no Filho, e por meio dessa vida que Ele viveu, a gente pode alcançar a salvação, e agora Ele está em todos. Esse versículo 6 está falando da Trindade. Ele está falando do Deus Pai, que é Pai de todos, que Cristo, que veio por todos, mas ele está falando do Espírito Santo, que está em cada um de nós, está em todos. Então até o versículo 6, Paulo está falando sobre essa unidade, aquilo que nos une, aquilo que nós cremos, a nossa fé. Do versículo 1 ao versículo 6, você pode resumir a fé cristã completa, está aqui. Nós cremos igual, nós vivemos dessa maneira, mas a partir do versículo 7, nós vemos uma mudança no discurso. E agora Paulo não está olhando mais para a unidade, para aquilo que eu e você somos iguais, mas ele começa a olhar para aquilo que nós somos diferentes. Porque existe uma diferença em meio à unidade. Eu posso ser unido com você, mas ser diverso de você, ser diferente de você. Então até o versículo 6 ele está falando: olha, aqui nós somos iguais, mas a partir do versículo 7, mesmo nós pensando, crendo, entendendo coisas iguais, há uma diferença. E você pode começar a ler aí a partir do versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então a cada um de nós, a cada indivíduo, a cada pessoa foi concedido a graça. Essa graça aqui, a palavra é carisma. Não quer dizer que você é uma pessoa legal e carismática. Você até pode ser, mas não é isso. Ele está dizendo que essa palavra carisma foi concedida a você, e aqui quer dizer literalmente dom. Ou seja, algo foi concedido individualmente a cada um de nós, conforme a medida repartida por Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe cristão sem dom. A cada um. Todos aqui, sem exceção, têm um dom. Sem exceção. Se você cresceu acreditando que você não tinha nada de especial, eu quero dizer essa noite, você tem algo repartido da parte de Cristo sobre a sua vida. Um dom, uma graça, um carisma sobre você, e que foi repartido conforme a medida. Ou seja, você tem uma parcela de algo. Você não tem um todo. Você não é completo em alguma coisa, você precisa do outro para ser completo. Então Jesus pegou os dons, repartiu sobre a igreja dele, cada indivíduo recebeu uma parte. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu irmão e entender que eu preciso dele para ser completo. Eu não tenho tudo que eu preciso para exercer a obra e a missão de Cristo sobre essa terra. E quem que é a fonte do dom, gente? Cristo. Quer dizer que não importa o quanto você ore, o quanto você jejue, a força do seu braço, não é você que gera o próprio dom sobre a sua vida. É o Espírito Santo de Jesus sobre você que decide dar a você um dom. Não é sobre a sua conquista, não é sobre o desejo do seu coração, não é sobre o quanto você se dedica na obra de Cristo. É por isso que tem gente que flui em algum dom e, por incrível que pareça, é uma pessoa carnal. Uma pessoa que faz algum milagre, é o Espírito Santo através dela, e ela não é uma pessoa, abre aspas, espiritual, porque não depende da minha espiritualidade, depende do quanto o Espírito quer repartir comigo para eu ser usado por Ele. É por isso que vão chegar pessoas lá que falam em Mateus diante de Cristo e falar: Cristo, mas eu fiz tanta coisa. Ele fala: eu não te conheço,
Eu não te conheço porque aquilo que você fez foi a partir do meu espírito e o dom que havia sobre você, mas comunhão comigo é outra coisa. Então, a gente olha para as pessoas que têm dons, seja ele qual for, e fala, essa pessoa deve ser super espiritual. Pode ser que não seja. A maneira da gente descobrir se a pessoa ela é realmente íntima de Jesus não são a quantidade de dons que ela tem, mas os frutos do Espírito que estão sobre a vida dela. É por isso que se você botar numa balança entre frutos e dons, os frutos eles são mais importantes, porque eles mostram quanto do Espírito Santo está fluindo em você, para você poder frutificar. Mas nós entendemos que os dons são essas ferramentas que o Espírito nos dá, para a gente poder abençoar a vida da igreja. Então a primeira coisa, é algo que você ganhou, não merece, não foi conquistado, mas Deus resolveu repartir com você a partir do Espírito dele que está sobre você. É dado sobre medida, ou seja, personalizado. Você não tem mais do que os outros, você precisa dos outros. E por último, quem deu isso foi o próprio Cristo sobre você. Ele é a fonte do dom, e não eu mesmo. Eu não gero isso a partir de mim mesmo. Por exemplo, recentemente nas redes sociais eu postei de um vídeo de eu dançando. E claramente eu tenho dom para dança, gente. Ou você não está vendo direito o vídeo. Claramente eu não tenho dom para dança, tá, gente? Claramente. Então eu olho para esses dons na área artística e eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso deles. Eu preciso de uma banda aqui que tem esse dom, esse talento musical para ter um louvor excelente, para eu poder me conectar melhor com Deus e poder louvar a Deus. Eu preciso dos meus irmãos e você precisa de cada pessoa que está ao seu lado. Você entende que como a diversidade mantém a unidade? Mesmo eu sendo completamente diferente no dom que eu estou fluindo, eu preciso do meu irmão para me manter no corpo. Porque eu não consigo ser completo sozinho. Eu não consigo me construir sozinho. E ele continua, e aí você vai ler o versículo 8 agora. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse versículo 8 ao versículo 10 é um versículo polêmico, uma parte polêmica. Eu vou te explicar por quê. Paulo agora está citando Salmo 68, versículo 18, e ele está dizendo o seguinte, olha, Cristo, ele foi para uma guerra. Você imagina um guerreiro saindo de casa, indo para uma guerra distante, e ele vence essa guerra e volta para casa, e ele volta com as coisas que ele conquistou nessa guerra, os tesouros que ele conquistou nessa guerra. E ele volta para casa e ele começa a repartir esses tesouros. Ele está usando essa ilustração para explicar o que Jesus fez. Jesus desceu do céu, se encarnou, viveu uma luta contra o inimigo que é a morte, e ele venceu, e ele voltou para os céus, e ele distribuiu os despojos que ele ganhou nessa guerra, que foram os dons. Ele está falando isso, obviamente, numa figura ilustrativa do que Jesus fez, mas ele está dizendo que Jesus foi esse, que ele venceu gloriosamente, subiu triunfante, ascendendo aos céus, e por conta dessa vitória de Cristo naquela cruz, ele pode agora, através do seu Espírito, distribuir os presentes que ele ganhou, os dons que ele ganhou para a sua igreja, para o seu corpo, para que a gente possa trabalhar o corpo, servir ao corpo com essas ferramentas. As pessoas pegam esse texto e olham para essa parte onde o que significa que ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. Aí as pessoas olham para esse texto e existem duas interpretações. A primeira interpretação é que as pessoas olham e falam, olha, de alguma forma espiritual, Jesus, quando ele estava naquela cruz, ele recebeu a ira de Deus. E quando ele recebeu a ira de Deus, ele recebeu o mesmo peso da ira de Deus que as pessoas vão receber no inferno. Muitos vão dizer que o inferno é um local onde a ira de Deus é presente, porque a ira de Deus era algo que eu e você merecíamos, mas nós não temos ela por causa da graça e do sangue de Jesus que está sobre nós. Então as pessoas dizem, aqueles que vão para o inferno, eles vão lidar eternamente com a escolha deles, que foi uma vida sem Deus, eles vão ver uma vida eterna sem Deus, ou seja, eles vão receber a ira de Deus. É por isso que é tão terrível o inferno. E eles vão dizer que quando Jesus estava naquela cruz e disse, Deus meu, por que me abandonaste? É como se a própria ira de Deus estivesse sendo derramada sobre ele. Então ele sentiu das profundezas da terra a humilhação mais terrível que alguém poderia sentir dentro da alma dele. A dor mais terrível que alguém poderia sentir.
Essa é a primeira interpretação, ela não está errada, mas existe uma segunda que é mais comum, onde as pessoas dizem, olha, quando fala que ele desceu nas profundezas da terra, está dizendo que ele viveu a pior humilhação humana possível. A pior humilhação, se você já foi humilhado na vida, Jesus viveu muito, muito pior do que qualquer humilhação que já existiu na face da terra. As histórias de humilhação que você pode ter ouvido de alguém, Jesus viveu milhões de vezes pior do que qualquer humilhação que já existiu. Então, quando ele desceu, está falando que ele veio do céu, se encarnou, e aqui ele desceu nas profundezas, ou seja, na pior humilhação que alguém poderia fazer, e por ele ter vivido isso, ele conseguiu ser vitorioso sobre a morte. Ele repartiu esses dons que ele conquistou. E ele finaliza dizendo, a fim de encher todas as coisas. Final do versículo 10. Ou seja, quando ele conquistou isso, quando ele fez isso, ele se tornou supremo sobre tudo e sobre todos, dominando sobre tudo e sobre todos, sendo supremo sobre a terra e até sobre a eternidade. Então o que Paulo está dizendo aqui é o preço que foi pago para que eu e você tivéssemos os dons. É claro que o preço que Jesus pagou naquela cruz nos trouxe salvação, mas foi muito mais do que isso. Ele também nos capacitou para a gente ter ferramentas para servir ao corpo. Ele não só te salvou, ele não só te deu a vida eterna, ele não só derramou graça e o sangue dele, mas ele disse, a partir de agora, viva de maneira digna. Porque o que eu conquistei naquela cruz não foi só te colocar numa vida boa, com a esperança da eternidade, mas na vida hoje, servir a minha igreja, ao meu corpo. Então, esse chamado de descobrir os dons não é só um chamado intelectual de estudo para eu poder saber, nossa, que maravilha, eu tenho um dom tal. Mas é uma busca de saber como eu posso executar melhor, de forma digna, a vocação que eu recebi a partir da morte de Jesus naquela cruz. Como que eu posso servir a igreja de forma digna? Sabe o que isso quer dizer em palavras claras? Se você não serve em nenhum ministério na igreja, você não está vivendo de forma digna da salvação que você recebeu. Você está vivendo ela parcialmente. Se você não serve em nada na igreja, e aqui eu falo de igreja mesmo, Primeira Batista de Campo Grande, se você não se envolve em nada, você está deixando de viver de maneira digna. Enquanto Paulo está virando para nós falando, eu rogo, eu imploro a vocês, vivam de maneira digna. Sirvam a igreja, não só entendam a salvação que vocês receberam e a graça que vocês receberam. E aí a partir do versículo 11 ele começa a falar de alguns dons. Lembra que a lista não é só essa, nós temos 1 Coríntios 12, nós temos Romanos 12, mas aqui nós temos uma parte dessa lista, no versículo 11, que diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante que quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que ele designou. Quer dizer que você, meu irmão e minha irmã, não pode acordar um dia e falar assim, eu me nomeio apóstolo, em nome do Senhor Jesus. Eu me nomeio mestre. Eu sou muito bom nisso. Ele designou. Quer dizer que Cristo olhou para cada um de nós e falou, você vai ser isso. Você vai servir ali. Foi dele. E ele primeiro começa a dizer que ele designou uns para apóstolos. Aqui, apóstolos não é no sentido literal dos 12 apóstolos. Não existem mais apóstolos como a Bíblia nos fala. Os 12 apóstolos, eles são pessoas que tinham uma regra para você ser apóstolo. São pessoas que, pelo menos, uma regra única, que nenhum aqui viveu. Você tinha que ter visto Cristo encarnado ascendendo aos céus. Alguém viu? Então ninguém aqui, nessa era, desde os 12 apóstolos, tem como ser apóstolo. Até Paulo, ele foi apóstolo porque ele viu Jesus. No caminho para Damasco, ele viu Jesus ressurreto. Então ele se enquadra nessa categoria de apóstolo bíblico. Então o apóstolo no sentido bíblico, ele não existe mais. Amém, gente? Mas existem apóstolos hoje sim. Quando a gente olha para a palavra, a gente até tem esse tipo de apóstolo, que é Barnabé, chamado lá em Atos 14, que é nesse sentido de pessoas enviadas. Pessoas que vão até locais sendo enviados, e a partir deles estarem, se estabelecerem nesses locais, eles iniciam uma obra, uma missão ali. Então o apóstolo é aquele missionário que ele vai para a localidade, um local que nunca se ouve falar de Jesus, nunca se ouviu sobre a Bíblia, ele começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter, um PGM começa ali, uma comunidade começa ali, ele planta essa igreja, ele funda as bases e ele vai para outro lugar. Ele levanta uma liderança, treina uma liderança e ele vai para outro lugar.
Quando eu estava como missionário no Nepal, eu conheci vários missionários assim. Missionários que eles faziam o seguinte: eles pegavam uma mochila, pegavam um carro até a última estrada possível que um carro alcançava, eram deixados no meio da estrada e começavam a subir montanhas, para encontrar um povo em algum lugar que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E aí eles começavam a morar nesses locais, falando de Jesus, falando da Bíblia. E realmente existiam muitos lugares, e eu fui em alguns deles, que as pessoas nem sabiam quem era Jesus, nunca tinham ouvido falar, não faziam ideia que existia um Jesus, uma Bíblia. E aí essas pessoas começam a falar, começam a evangelizar, pessoas se convertem, aí eles começam uma comunidade, levantam uma liderança, treinam uma liderança, e aí se cria uma igreja, e aí essa missão está cumprida e ele vai para outro lugar. Então, nesse sentido, existem apóstolos sim, pessoas enviadas para fundar bases de igrejas em locais que não existem. O segundo dom que ele vai trazer é o dom de profeta. E aqui, gente, profeta não é o cara que faz revelação do seu futuro ou dos seus pecados. Não é aquele cara que ele vai chegar, eis que te digo, o da parte do Senhor. Não, o profeta aqui está relacionado com aquela pessoa que ela exorta, que ela confronta, que ela encoraja você a partir da Bíblia. Então ela pega a Bíblia e você está em pecado, ele abre lá e fala assim: meu irmão, minha irmã, ó, isso aqui não pode. De acordo com a Bíblia não dá para viver assim. Vamos mudar? Eu te ajudo, eu oro, eu suporto você, eu caminho junto com você. Eu me alinho. Os profetas, até quando a gente vai ver no Antigo Testamento, eram pessoas que eles falavam da parte de Deus para alinhar o coração do povo ao coração de Deus. Então eram pessoas que chegavam para o povo de Israel e falavam: ó, vocês estão andando no caminho de pecado, mas Deus quer trazer vocês de volta. Vamos parar de fazer essa bagunça aí, vamos voltar para o caminho de Deus. Então o profeta, ele tem esse impulso dentro dele de tentar alinhar as coisas com a vontade de Deus. Que é o quê? Que é uma vida santa, que é uma vida digna, uma vocação digna. Normalmente essas pessoas estão muito envolvidas, não é regra, mas normalmente estão muito envolvidas com ações sociais. São pessoas que veem uma injustiça acontecendo e ela fala: isso não pode acontecer, essa não é a vontade de Deus. Então eu vou me levantar, eu vou formar um projeto, eu vou começar a orar por isso, eu vou buscar pessoas para a gente começar a trabalhar. São essas pessoas. Mas também é o seu líder de PGM que chega para você e fala: meu irmão, para de pecar, para de sair com as menininhas para fazer alguma coisa em motel. É a mesma coisa. É um profeta que está chegando para você e fala: cara, essa não é a vida digna da vocação que a gente recebeu. Essa não é a vida de santidade que nós devemos viver. Então são pessoas que elas conseguem trazer essa veia de profecia no sentido de vamos realinhar, vamos voltar, vamos caminhar pelo caminho que a gente nunca tinha que ter saído. O terceiro dom é o evangelista. Na Bíblia nós temos essas pessoas: Timóteo, Filipe, que fala lá em Atos 8, não é o apóstolo, Filipe que pregou para o eunuco. São pessoas que elas têm dentro dela a vontade de sempre falar de Jesus. Você não pode sentar do lado dela. Se você não é crente e senta do lado de evangelista, já era. Já era. Porque é uma pessoa que ela entra no Uber, ela entra no ônibus, ela senta na faculdade, ela senta na escola, ela vai falar de Jesus. E ela não só vai falar de Jesus, mas ela vai ter uma maneira que ela vai conseguir conversar. Eu não sei você, mas eu sou péssimo nisso, né? Eu chego para tentar conversar com um não cristão, eu fico tentando buscar assunto, sabe? Para me conectar, para começar a falar. Às vezes funciona, às vezes não, mas tem gente que funciona naturalmente, que a pessoa já começa a conversar, e às vezes Deus até revela alguma coisa da vida. Fala: ó, você está passando por alguma luta? Aí a pessoa: tô. Poxa, então Deus pode salvar, Jesus quer salvar a sua vida. Então o evangelista é essa pessoa que ela quer o tempo todo testificar de Cristo, falar o tempo todo de Cristo. Reparem, não é uma desculpa para você que não tem esse dom não evangelizar, amém? Porque evangelizar faz parte de todo cristão, é o chamado que Deus nos deu, a grande comissão, não é uma desculpa. Mas existem pessoas que isso é natural, que elas fazem isso com uma naturalidade. Pastor Gilson era assim. Pastor Gilson foi para uma conferência em São Paulo, ele entrou no Uber para ir para a conferência, ele converteu o cara no Uber. Depois já enviou o contato para uma igreja, depois, alguns meses depois, o cara ligou para ele e falou: pastor, obrigado, estou na igreja com a minha família, eu me converti. Então é a pessoa que está o tempo todo falando sobre isso. O próximo é pastores e mestres. Provavelmente aqui é um dom só,
pastores e mestres. Dá a gente a entender a maneira que Paulo ele constrói essa categoria, desse dom, de que as coisas elas não andam separadas. Se você é pastor, você é mestre. Se você é mestre, é pastor. Por que nós entendemos isso? Porque quando nós olhamos para isso, não tem como eu cuidar de você sem usar a palavra. E não tem como eu usar a palavra para poder te ensinar sem ser uma forma de cuidado sobre a sua vida. Porque quando eu pego a palavra, eu abro e eu estou te explicando sobre algo para que você fuja das heresias, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, a gente entende que isso é uma forma de cuidado também. Então ele está dizendo, existe um ofício único, um dom que é pastor e mestre, que é aquela pessoa que ela ensina da palavra, que ela consegue ter discernimento, sabedoria para passar algo, para vocês entenderem algo de uma forma diferente e sair daqui e falar, nossa, eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi o que ele quis dizer. E aí a gente entende que essa pessoa também está cuidando. Gente, ser pastor é mais do que ser a pessoa que prega. Ser pastor e mestre está mais relacionado com aquele técnico de futebol. E a gente vai entender isso melhor nos próximos versículos. O pastor e mestre é aquele cara que ele conhece a técnica. E mais do que isso, ele conhece a igreja. Então ele sabe que o irmão X que tem um dom Y vai ser melhor servindo em tal lugar. Então eu pego e coloco esse irmão lá naquele lugar servindo. É o técnico que olha, meu Deus, como que a gente pode melhorar essa defesa? Treinando mais assim? Então vamos pregar sobre isso. Como nós podemos melhorar esse ataque? Fazendo isso, então vamos habilitar, treinar, capacitar a nossa igreja para aprender mais sobre isso. Então é uma pessoa que ela gosta de ensinar, mas principalmente existe um impulso dentro dela em olhar para as pessoas entendendo errada, para as heresias, para as pessoas que não compreendem algum determinado assunto bíblico, isso gerar uma indignação santa nela. De olhar para as pessoas acreditando em teologia da prosperidade e quase quebrar a televisão quando isso acontece. Muito específico, né? É ver as pessoas indo para algumas igrejas e primeiro orar a Deus para cobrir o coração do pecado da raiva, porque você fica tão indignado, mas depois Deus tem misericórdia dessa pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo, me ajuda, vai atrás dela, traz ela de volta. Então é esse impulso que existe dentro de você querer mostrar, ensinar, falar, é possível entender a Bíblia, gente. A Bíblia é difícil? É claro que é muito difícil, mas é possível entender tudo que Deus quer nos revelar. Entenda uma coisa, essa lista, ela não é a lista completa de ofícios, de dons que as pessoas têm. Aliás, nem 1 Coríntios 15 e nem 1 Coríntios 12 e nem Romanos 12 tem todos os dons que a gente sabe que podem existir. Se a Bíblia ela trouxesse um pacote fechado de dons e falasse assim, são esses, pronto e acabou, a mesma lista se repetiria. Então várias vezes a gente viria a mesma lista se repetindo, mas a gente vê uma lista aqui em Efésios 4, outra lista em 1 Coríntios 12, outra lista em Romanos 12, e a gente vê manifestação de dons espalhados pela Bíblia. Por exemplo, o primeiro artesão que existiu foi aquele que criou o tabernáculo, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele exercendo o dom de artesão. Quer dizer que quando a gente olha para a Bíblia ela não traz algo fechado, mas ela nos mostra caminhos. Quer ver um exemplo claro disso? Você pode ter o dom de ensino e ensinar um estagiário que chega no seu trabalho. Você pegar o ensino que você tem, intelectual, da experiência que você ganhou e chegar para o estagiário com atenção, com paciência, e começar a passar para eles informações daquilo que você tem aprendido e começar a ensinar ele. Ou outras diferenças de dons. O que a gente vê na Bíblia é um guarda-chuva nos dizendo os tipos que existem, mas a forma que você vai servir é diversa. Por exemplo, existem pessoas que têm dons na área artística, de diversas formas. Aquela pessoa que não sai a 1 milímetro, mas chega aqui e canta absolutamente bem. Entende? Ou toca muito bem. Agora, a partir do versículo 12, Paulo vai nos dizer o objetivo do nosso dom. Por que nós temos dons? Talvez você já tenha identificado algum desses que eu falei aí na sua vida, ou pelo menos formas que eles atuam na vida de vocês. E a partir do versículo 12 ele diz, por que você tem isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então por que você tem um dom? Você tem um dom para servir a si mesmo, para se achar, para ser bom naquilo que você faz? Não, você tem o dom para servir e preparar os santos, equipar os santos.
tornar uma ferramenta para você poder fluir nisso e melhorar a vida da pessoa para que ela sirva melhor. Então, quando a gente olha essa sequência, a partir do versículo 11 e vai até esse versículo 12, Cristo dá os dons a nós. Eu consigo pegar esses dons e eu consigo equipar a igreja. E aí a igreja, ela vai ser edificada. O objetivo do dom que eu tenho é a edificação da igreja. E todos nós precisamos fazer isso, gente. A igreja é menos sobre um barco que tem um motorista e todo mundo fica sentado, e é muito mais parecido com um barco a remo. Um barco a remo, ou seja, onde todo mundo está equipando os santos, está ajudando os santos. Então cada pessoa que tem o seu dom, eu estou edificando a igreja de Cristo, eu estou tornando a igreja de Cristo melhor. Então o dom que eu ganhei e recebi da parte do Senhor é para que eu aperfeiçoe o irmão que está do meu lado. Então a forma de eu deixar o meu irmão mais parecido com Cristo é se eu usar o meu dom. A forma de eu manter a igreja unida é se eu usar o meu dom e abençoar e servir. Então, gente, o que nós estamos falando não é só vocês virem na igreja e ouvir o pregador, ou irem no PGM e ouvir o líder, mas é cada um fazendo a sua parte, cada um equipando e treinando, fazendo com que o corpo cresça e seja edificado. Se você não faz isso, tá todo mundo que entendeu o seu dom se matando, morrendo na igreja para equipar a igreja e edificar a igreja. E dá certo isso? Não dá. Dá certo? Gente, não dá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou vendo quem vai ser a vítima. Vou chamar o Rafa aqui que está na frente. Sinto muito, Rafa, chega aí. O Rafa vai andar de uma ponta a outra, ok? Só que eu quero que você ande normal, vai lá, anda até aquela ponta lá. O Rafa está andando usando 100% do corpo. Ok? Por mais que não pareça, mas tem os pulmões, os rins, o cérebro, todos os músculos dele funcionando. Agora, Rafa, eu quero que você ande de uma ponta a outra, usando 80% do seu corpo. Sem mexer um braço. Já está esquisito, já não funciona muito bem, já não vai como deveria. Legal, agora eu quero que você ande de uma ponta a outra, usando 50% do seu corpo. Só com uma perna, sem usar os braços. Agora, eu quero que o Rafa vá para o outro lado, e você chega ao outro lado usando 20% do corpo. Deita no chão, vem se arrastando, faz alguma coisa. Tô brincando. Pode. Eu ia fazer. Valeu, Rafa. Quando eu e você estamos na igreja, e estamos aqui presentes na igreja, mas a gente assiste o culto, a gente está no PGM, enquanto os missionários estão se matando, os pastores estão se matando, aqueles que servem no ministério estão se matando, só 20% do corpo está funcionando. Sabe uma pesquisa nos Estados Unidos que as igrejas boas têm 20% dos membros ativos servindo. As boas. As maiorias são 10%. Você imagina um corpo usando 10% da sua eficiência para viver? Não existe. Quer dizer que a maioria dos membros estão assistindo cultos que poderiam estar vendo no YouTube, ouvindo pregações que poderiam ouvir no Spotify. Se for para assistir culto, gente, YouTube é mais confortável. Você põe na hora que você quer, na velocidade que você quer, no seu sofá. Mas o que Paulo está nos chamando, nos convocando, é entender que o crescimento da igreja tem tudo a ver comigo. Não eu, você entendeu? Tem tudo a ver com você. Olha o que ele continua no versículo 13, diz o seguinte, por que nós queremos capacitar os santos? Por que nós queremos edificar a igreja? Até que todos, não é um, não é dois, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então ele está falando de um processo, só que ele está falando de um processo onde todo mundo participa, é um destino coletivo, não é um outro, até que todos alcancemos, a primeira coisa que ele vai dizer é a unidade da fé e conhecimento. Então ele está dizendo que a forma que eu uso os meus dons capacita a igreja, edifica a igreja, até que todo mundo chegue nesse local de uma unidade de fé e conhecimento. E aqui ele está dizendo que essa unidade de fé e conhecimento não é sobre a minha mente, naquilo que eu creio e conheço, mas é no meu relacionamento com Deus, com Jesus. Então, quando eu capacito a igreja, quando eu treino a igreja, quando eu uso os meus dons da igreja e estou edificando a igreja, eu estou fazendo com que meu irmão conheça mais a Jesus.
tenha mais relacionamento com Jesus. A segunda coisa que ele fala é sobre maturidade. Ou seja, o fato de termos pessoas infantis na igreja, espiritualmente, é culpa de eu não estar usando o meu dom. Eu não usar o meu dom, eu não capacito a igreja para ela ser edificada, para ela chegar na unidade de fé e no conhecimento, mas para ela ser madura. Sabe o fulaninho do seu PGM que você não aguenta mais porque ele é infantil? A culpa é sua, por você não estar usando o seu dom para edificar a igreja e fazer com que ele alcance essa maturidade. E a terceira coisa que ele fala é a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, eu e você podemos chegar à altura de quem Jesus é e de como ele viveu nessa terra. A plenitude de Cristo em nós, a forma que Jesus viveu nessa terra, desde que a gente esteja abençoando e servindo as pessoas com os nossos dons. Então, quando eu pego o meu dom e eu sirvo a igreja, eu estou fazendo com que o meu irmão se pareça mais com Jesus. Não fazer isso, eu retardo esse crescimento. Eu barro esse crescimento. E aí no versículo 14 ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você não usa dos seus dons, as pessoas continuam como crianças. Aí sabe o que acontece com elas? Levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, quando as pessoas não crescem em maturidade, na unidade da fé, na plenitude do conhecimento de Cristo, elas são crianças, e aí, o tempo todo, elas são suscetíveis a qualquer erro. Gente, se você pega uma criança, o Pedrinho está com 3 anos, se você falar qualquer coisa para ele acredita. Qualquer coisa. Por quê? Porque o mundo dele, o universo dele tem 3 anos. Eu lembro a primeira vez que ele viu chuva na vida. Chuva é chuva, qualquer coisa para a gente. Mas para uma criança que nunca viu chuva, e viu chuva, ele ficou impressionado. Então, para uma criança, qualquer coisa, ela acredita. É fácil manipular uma criança, é fácil enganar uma criança. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele fala, olha, a igreja, o corpo, que não usa dos seus dons, mantém todo mundo como criança. E aí é fácil ser enganada, é fácil ser manipulada, é fácil ser levada para qualquer lugar, é fácil ser levada por heresias e acreditar em mentiras. Por quê? Porque a igreja não está servindo, ela não está capacitando. Então a gente fica como esse barco descontrolado, como ondas, para um lado e para o outro, completamente instável. Qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa faz a gente naufragar na fé. Qualquer coisa faz a gente abandonar a igreja. Porque a gente é uma eterna criança. Em parte, eu entendo que isso é culpa da própria pessoa, da ignorância dela, da busca dela por Deus. Mas em parte isso é culpa da igreja, do corpo, que não está exercendo seus dons para capacitar os santos, para fazer com que eles alcancem a maturidade, para que eles não sejam levados por essas doutrinas. E ele finaliza esse versículo falando dessas pessoas que são astutas e espertas. Ou seja, são homens, e a palavra astuta e esperta que ele usa aqui é jogo de dados. Ou seja, são homens que intencionalmente pegam essas crianças e levam elas para uma vida de azar, para uma vida ruim, para um caminho de destruição. Porque existem pessoas assim, que intencionalmente pegam você e só querem usar o teu dinheiro, só querem manipular a sua vida, só querem oprimir a sua vida. Essas pessoas que passam por isso foi porque, de alguma forma, elas não amadureceram individualmente, mas também a igreja não usou dos seus dons para abençoar ela, para servir ela. E aí, no versículo 15, ele começa a dizer o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, o que nós precisamos fazer é aderir à verdade, é chegar para os nossos irmãos com os nossos dons e ajudar eles em verdade, mas também em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, tudo que nós fazemos, toda a comunhão que nós temos, todo o serviço que nós fazemos através dos nossos dons, é porque Cristo é o cabeça. E aí no versículo 16, e a gente finaliza aqui, ele diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então o que nós vemos aqui, gente, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não tem dono, a igreja não foi criada por uma democracia, a igreja ela não foi criada por homens que se reuniram um dia e falaram: acho que isso aqui é melhor para a sociedade. Não, Cristo é o dono da igreja. Dessa igreja e de todas as igrejas espalhadas pela terra e de todas as igrejas sobre todos os tempos, Cristo é o dono, Ele é que governa. E aí, o que ele está dizendo é que um corpo, assim como a gente viu o exemplo do Rafa, o nosso corpo ele funciona em harmonia. Então eu caminho
todo o meu corpo está funcionando. Eu vou dormir, eu penso, eu faço as coisas do meu dia a dia, todo o corpo está ajustado de forma harmônica. Eu cresço, né, desde criança até a estatura que eu estou agora. Você não vê alguém crescendo primeiro só o braço, depois só um pé e uma perna. O corpo ele se ajusta e cada parte tem sua função. O que ele está dizendo é que se Cristo é o cabeça, gente, não faz sentido o corpo ser disfuncional. Se Cristo é o cabeça, o corpo ele tem que ser ajustado, alinhado, harmônico. Se o corpo não está ajustado, não está harmônico, ou seja, se o corpo não está exercendo os seus dons, duas coisas: ou Cristo não tem sido o cabeça da igreja, ou nós que estamos errados. Porque Cristo não está, Ele é o cabeça. Se o corpo está desajustado, se há alguma coisa errada, se só alguns servem, se só alguns estão capacitando os santos, se só alguns estão trazendo maturidade para a igreja, o nosso corpo está desajustado, desarmonizado. E tudo isso ele acontece em amor. E ele finaliza o versículo dizendo: na medida em que cada parte, em que cada um faz o quê? Fica sentado nos bancos assistindo o culto, é isso? Onde cada parte assiste às pregações, vai ao PGM, onde cada parte realiza a sua função. Isso é um chamado para dizer que você tem uma função. Você tem um local que você precisa servir. Você tem um local que você precisa executar. Se não, sabe o que você é? Você é aquele membro paralisado que só suga nutriente do corpo. Se você é um membro paralisado que só suga nutriente do corpo, você está fazendo mais mal do que sendo neutro. Porque se você só suga e não está executando a sua função no corpo, você está atrapalhando o resto do corpo. Normalmente, o que a gente faz com um membro que está paralisado? A gente amputa, a gente corta. Então, se você é esse membro paralisado no corpo, só sugando nutriente, porque você senta aqui, o louvor não foi como você queria, e a luz não está bom, e o ar-condicionado está frio demais, você é aquela pessoa que só suga. Aquela pessoa que pagou a entrada para assistir um jogo de futebol, e só fica dizendo ao pessoal: bora, joga melhor. Quando era você que tinha que estar no campo, jogando junto com a gente, vestindo a camisa junto com a gente, fazendo gol junto com a gente. Gente, quando a gente vê Jesus falando que a igreja se levantaria e as portas do inferno não se prevaleceriam, ele está dizendo dessa igreja unida que corre e põe o pé na porta, invade o inferno e salva vidas. Como que alguém com um corpo que não funciona bem pode dar um chute na porta? Ou seja, quando eu e você não estamos sabendo os nossos dons e não servimos, nós estamos prejudicando a igreja a cumprir a missão dela, da igreja fazer aquilo que Cristo como cabeça quer que ela execute. Gente, você é essencial para a igreja. Isso aqui não é um papo de coach para você se sentir melhor. Você está aqui vivo, com o dom do Espírito fluindo sobre a sua vida, e você precisa servir na igreja. Não é um pedido para que os ministérios sejam cheios, é um pedido para você viver de maneira digna da vocação que você recebeu em Cristo. Você é salvo, você tem o Espírito, você recebeu a graça de Cristo, o sangue de Cristo está sobre você. Sirva com o seu dom na igreja. Ou a igreja ela cresce saudável, ou as coisas estão desajustadas. E aí sabe o que eu fiz? Eu peguei do versículo 12 ao versículo 16 e fiz uma paráfrase aqui. Ok? Eu não reescrevi a Bíblia, entendam. Eu peguei uma paráfrase e eu peguei esses versículos, só que eu mudei e comecei a usar eles no sentido negativo. Porque aqui Paulo, do versículo 12 ao 16, ele está falando o que acontece quando a gente usa os dons. Mas o que aconteceria se eu e você não usássemos os dons? Olha só o que aconteceria, presta atenção. Mas quando os líderes, pastores e missionários fazem todo o trabalho sozinhos, e os membros não ajudam com seus dons, sem preparar os santos para a obra do ministério, o corpo de Cristo permanece infantil e não é edificado. Assim, nunca alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho. E jamais chegamos à maturidade, ficando perpetuamente distante da medida da plenitude de Cristo. O resultado é que permanecemos sempre como crianças imaturas, facilmente levados de um lado para o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, enganados pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. Em vez de seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo, nos tornamos prisioneiros da mentira e do egoísmo, murchando e regredindo, desconectados da cabeça.
Dele o corpo deveria estar ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas para crescer e edificar-se a si mesmo em amor. Mas quando cada parte não realiza sua função, o corpo fica paralisado, atrofiado, doente, desarticulado e morre lentamente em indiferença. Essa é a nossa vida, quando a gente não tem as pessoas fluindo nos dons que o Espírito já deu, servindo na igreja. O corpo ele fica doente. O corpo ele fica sobrecarregado, porque só 20% das pessoas estão fazendo tudo. O corpo ele não cresce e o corpo fica vulnerável aos enganos. E principalmente ao retardo, a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e a plenitude de Cristo em nós. Pela lógica, a gente deveria ter o corpo funcionando em todas as partes, crescendo em todas as partes. Mas quando a gente não faz isso, a gente está retardando, atrasando, impedindo, a gente está roubando, a gente está contribuindo as pessoas se perderem e a não se parecerem mais com Jesus. A gente tem essa ideia errada, né? De que eu participo da igreja, eu sou membro da igreja e talvez isso seja suficiente por um tempo. Mas, gente, como eu falei, a igreja é muito mais um barco a remo, onde cada um está com seu remo nas mãos, rumo ao mesmo destino, à mesma missão. Se você não está remando, a gente está mais lento. A gente começa a dar voltas, em vez da gente seguir a direção que a gente tem que fazer. Talvez você esteja pensando, mas qual que é o meu dom? O que eu faço? A gente tem algumas dicas que podem te ajudar, alguns critérios que podem pelo menos te dar alguma ideia. Você pode acender a luz de novo? Desculpa, gente. Alguma ideia para você ter o seu dom. Primeira coisa é você se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que eu faço com alegria e naturalidade? Ou seja, o que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer, que eu tenho habilidade em fazer, sabe? Que eu faço naturalmente, que eu gosto, que eu poderia fazer o dia inteiro. A segunda coisa é: o que as pessoas reconhecem em você? Quando você faz, as pessoas olham para você e falam: nossa, você faz bem isso. Glória a Deus pela sua vida, por você ter feito isso. Você faz a diferença, você serve melhor a igreja quando você faz isso. A terceira pergunta é: onde você vê um incômodo que te faz perder o sono? Sabe aquela notícia que você ouviu, aquela história que você ficou sabendo, que faz você ficar indignado, que te incomoda, que você olha e fala assim: não, isso aqui não pode ficar assim. É uma dica, uma pergunta de qual talvez seja o seu dom. A quarta é: o que você já fez antes que fez a diferença? Teve alguma vez na sua vida que você fez uma coisa que você falou: nossa, isso aqui fazia sentido, isso aqui parecia que eu tinha propósito, isso aqui me alegrava, isso gerava resultados, edificando e servindo a igreja. E a quinta pergunta é: o que você gosta de naturalmente, sem nenhum encorajamento, aprender mais? Tipo, ninguém precisa dizer que você precisa estudar sobre aquilo ou fazer mais daquilo. Você gosta simplesmente pelo prazer de gostar, de fazer, de estudar, de buscar. Talvez isso também fale sobre os seus dons. Aqui eu não estou querendo dar uma lista fechada, mas são 5 perguntas que podem te ajudar a descobrir qual que é o seu dom. E o chamado que eu quero fazer com você essa noite é que nós precisamos de você. E quando eu digo nós, eu digo para todos aqueles que já estão servindo. Todos aqueles que já estão servindo, nós estamos cansados, porque não dá para crescer num corpo com 20% dele funcionando. Sabe aquela pessoa que saiu falando mal da igreja, que a igreja não cuida dela? Em parte ela tem culpa, mas nós temos culpa, porque eu que tinha o dom de cuidado não fui atrás dessa pessoa e não cuidei dela, não abençoei a vida dela, não servi a vida dela. Fica de pé no seu lugar. Nós estamos fazendo essa série com um grande objetivo, e nós vamos ter mais 2 sábados sobre isso, e com muito amor, mas com muita verdade, eu quero dizer que você precisa fazer algo em relação a isso. Você precisa. Quero dar um exemplo. Eu vi o Andrew ali atrás, quero honrar a vida dele, porque o Andrew chegou e falou assim: cara, eu mexo com computação, eu mexo com programação, eu quero ajudar a fazer o aplicativo do Flow que a gente fez. E ele serviu dessa forma, com um dom e um talento que Deus colocou na mão dele. Talvez você tenha TI e fala: mas como que eu posso servir a igreja? Você pode servir a igreja de todas as maneiras possíveis. Nós precisamos de todos os talentos e dons que vocês têm, que todas as pessoas têm. Ninguém, gente, ninguém está fora disso.
Você é essencial para o crescimento da igreja e maturidade. Eu me pareço mais com Jesus quando você serve. Eu chego à maturidade quando você está usando os seus dons para servir essa igreja. Cada um aqui. Então o nosso objetivo nesses dias é um despertar do seu coração, mas um incômodo do Espírito, para que você possa viver a sua vida sem nunca mais pensar que você só vai ser um membro que assiste um culto e que participa aqui na igreja, mas que você está servindo ao crescimento do corpo, naquilo que o Espírito te confiou. E a dura verdade é que você vai chegar diante do trono do rei um dia, e ele vai olhar para você e vai perguntar: o que você fez com o talento que eu coloquei na sua mão? Todos receberam essa pergunta, sem exceção. Não é um peso que eu quero colocar em você, mas é um encorajamento para dizer que Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Feche os olhos do seu lugar. Pai, nós queremos agora pedir que Teu Espírito comece a atuar nos nossos corações. Comece a trazer uma revelação, não no sentido místico, mas uma revelação daquilo que nós já temos como dom, a partir das nossas experiências do nosso dia a dia. Deus, que o Teu Espírito possa trabalhar a mente e o coração de cada um que está aqui, para que ele possa comunicar aquilo que já tem sobre a vida de cada pessoa aqui. Deus, tira do nosso coração esse desejo de viver uma vida sem qualquer compromisso com o seu corpo. É muito tentador viver uma vida assim, porque nós não temos responsabilidade, é simplesmente chegar, não ter trabalho, ir embora, receber. Mas como essa série disse, chega de receber, nós já recebemos. Paulo fala isso durante 3 capítulos, nós já recebemos da parte do Senhor, somos salvos, temos o sangue dele sobre nós, recebemos a vida eterna, temos a plenitude de Cristo em nós, temos a alegria que a gente não consegue explicar, temos tudo que o Espírito tem para nos dar e recebemos o dom. Chega de receber, agora é hora de eu me doar, agora é hora de servir, agora é hora de eu me engajar, agora é hora de eu ser um abençoador na vida de outras pessoas, uma ferramenta do reino para transformar vidas, fazer com que as pessoas sejam mais maduras e parecidas com o seu Filho. Espírito Santo de Deus, eu peço que você incomode a cada um aqui, para que cada um possa se mover em direção a viver uma vida digna daquilo que nós recebemos, uma vida à altura daquilo que nós já somos. Não nos deixe, Deus, livra o nosso coração de chegar naquele dia com as mãos vazias diante do Senhor. Nós queremos pegar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, que o Senhor confiou a cada um de nós, o dom que nós temos, para servir ao seu corpo, o corpo que pertence ao Senhor, para que eu possa fazer a minha parte, que o Senhor possa nos ajudar, em nome de Jesus, amém, amém.